Salve, salve, tocadoras, tocadores e pessoas curiosas por conhecer este vasto e lindo universo dos instrumentos de sopro. Meu nome é Valéria Bittar, toco flauta doce como centenas de milhares de pessoas que tiveram e têm acesso ao ensino escolar. Tenho 60 anos. Há 35 anos toco flauta doce no Grupo Ânima de Música de Câmara Brasileira, do qual sou fundadora juntamente com o violinista e rabequeiro José Eduardo Gramani. Estudei flauta doce desde os 6 anos de idade. Comecei a tocar no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas, no estado de São Paulo, e graduei-me nesse instrumento na Universidade de Música de Viena, na Áustria. Este instrumento, que nós tão bem conhecemos já há décadas, traz um formato semelhante a este, construído em série, em resina plástica. Exalar o ar num tubo, soprar, é uma ação da humanidade que tem dezenas de milhares de anos. Os instrumentos de sopro, aerófones ou aerofones ou aerófonos, são provavelmente os instrumentos mais antigos de que temos conhecimento. Os mais antigos de todos foram encontrados em escavações arqueológicas recentes e datam de 35 mil anos, como esta flauta da foto que segue aqui. Foi encontrado em escavações realizadas em terrenos da era paleolítica em 2008 pelo professor Nicolas Conrad da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Na China, na província de Henan, foram também encontradas flautas construídas de ossos há aproximadamente 9 mil anos, e já na Irlanda, em Greystones, no ano 2004, foram encontradas flautas de madeira construídas em ébano há 4 mil anos. O mundo colonizador europeu, desde os séculos XV e XVI, criou uma divisão e uma subdivisão em categorias e subcategorias para nomear os instrumentos musicais, área denominada hoje de organologia. A partir da categorização atual, deu-se o nome de aerófones ou aerófonos para os instrumentos de sopro. Mesmo no século XVI, como hoje, os teóricos partem de parâmetros distintos para as classificações, que vão desde o material, da forma, do timbre, do corpo do instrumento em relação ao corpo da tocadora ou do tocador e da mecânica sobre a qual se fundamenta a construção e, consequentemente, a técnica para se fazer soar o instrumento. Ou seja, o que eu e meu corpo fazemos para fazer soar este ou aquele instrumento, aquele corpo daquele instrumento. E aqui, com essa pergunta, começo um outro caminho de reconhecimento dos instrumentos musicais, que pode ser: por que a humanidade desejou soprar dentro de um tubo? São muitas e muito lindas as respostas e as perguntas que nascem dessa indagação. Há mais perguntas do tipo: como faço para chamar aquele pássaro para dentro e perto de mim? Resposta: posso assobiar, por exemplo. Ouvir os sons ao meu redor, como os sons do farfalhar das folhas gerado pelo vento intenso ou só uma leve brisa. Ouvir o vento perpassar um bambu furado, ouvir os sons do meu corpo, da inspiração, da expiração, os movimentos dos fluidos corpóreos, sístole, diástole, as batidas do coração, seu pulsar no meu punho.
Como seres da natureza que somos, talvez seja nessa observação da natureza e na ampliação da atenção e nesse processo de escuta de si mesmo e do entorno que colhemos e perfuramos bambus, taquaras, ossos de urubus, de macacos, por onde expiramos o nosso ar e nessa ação conversamos então com os pássaros, com as árvores. Seguindo as possibilidades mecânicas de material da construção e de maneira de tocar, maneira de ativação, podemos classificar os instrumentos de sopro ou aerófones, de maneira geral em: número 1, instrumentos de sopro aerófones longitudinais de bloco, que são os apitos. 2, instrumentos de sopro de embocadura livre, longitudinais e transversais, como os pífanos. 3, instrumentos de sopro de palheta, simples ou dupla, clarinetas ou oboés, fagotes. 4, instrumentos de sopro de bocal, como os instrumentos de banda de metal. A organologia contemporânea, esta organologia, criou então para as flautas doce a categoria instrumentos de sopro aerófones ou aerofones longitudinais de bloco. Esta nomenclatura está dentro de uma sistemática desenvolvida por Hornbostel e Sachs e que tem como número 421.12. Voltando para a minha vida com as flautas, desde 1981, quando fui estudar flauta na universidade, e a partir de 1988, quando criei o grupo Anima, pesquiso as flautas históricas antigas da Europa, as quais são denominadas de formas muito variadas. Percebemos duas naturezas distintas, ou melhor dizendo, duas motivações diferentes ao nomearmos de maneira coloquial esta categoria de aerófono. Uma motivação é guiada pela mecânica do instrumento, ou seja, flauta de pico, em espanhol europeu, flauta de bisel, em português europeu, flûte à bec, em francês, Blockflöte, em alemão, flauta de bico, ou apito, do português brasileiro. E a outra que remete à sensação do som produzido pelo instrumento, um som doce. A primeira, costumo dizer que é uma nomeação de ordem racional e a outra de ordem perceptiva, sensorial e subjetiva. Flauto dolce, italiano, flauta doce, português brasileiro, flauta dulce, espanhol latino-americano. No Brasil, a flauta que tocamos no colégio é chamada flauta doce. Esse nome vem da Renascença italiana, lá do século XVI, flauto dolce. Ouvimos e tocamos muitas músicas que podem ser tocadas nas flautas doce, dentro do repertório europeu que chega até nós, em parte pela escrita musical desde o século XI, mais ou menos. A partir do século XV e mais intensamente a partir do século XVI, é que mais e mais música é dirigida a instrumentos musicais e é registrada, e mais vezes também são registrados para qual instrumento esta ou aquela música se adequa. Mostro aqui brevemente algumas flautas europeias que são réplicas de instrumentos históricos, encontrados em museus e coleções públicas e particulares. A primeira que vou mostrar é uma flauta soprano em dó, que originalmente se encontra no Museu de Viena de Instrumentos Históricos e também numa coleção particular na Itália. Ela foi construída no ateliê do construtor Silvestro Ganassi e foi feita uma réplica pela construtora alemã Monika Musch em 2015 para mim.
uma flauta do Silvestro Ganassi, só que mais grave. Como elas estão beirando ainda a Renascença, essas duas flautas, a Renascença traz como centro o ser humano. Então, as flautas e muitos outros instrumentos, elas vão se organizar de acordo, o tamanho das flautas, de acordo com a tessitura da voz humana. Então, aquela primeira tessitura mais aguda das vozes agudas, sopranos, por exemplo. Essa daqui é uma contralto, uma voz um pouco mais grave, região média. Essa outra flauta, ela está contida num tratado, que é o Jardim das Delícias da Flauta Doce, o nome desse tratado, que é um compilado de canções populares e salmos e hinos luteranos, e que foi escrito, entre aspas, pelo tocador de carrilhões e talvez flautista Jacob van Eyck, no século XVI. Essa outra flauta aqui é uma flauta do século XVII, do ateliê do grande construtor do centro da Alemanha, que era do ambiente do Johann Sebastian Bach, que é Jacob Denner. A família Denner é reconhecida como uma família de construtores de instrumentos de sopro. Essa daqui é uma flauta contralto, e ela foi construída pelo construtor australiano Frederick Morgan. E por último, das flautas europeias, essa daqui é uma flauta também entre século XV e XVI, do ateliê de construção do Raffi Gretsch, francês, né? E essa flauta foi construída em madeira de oliveira e por um construtor italiano, Luca De Paolis, de L'Aquila. Mas o que significa longitudinal de bloco? Então vamos lá. O instrumento é vertical, portanto, longitudinal ao corpo do tocador e da tocadora. E o som é produzido por um canal de ar construído em curva no próprio corpo do instrumento, que é perfurado, e nessa perfuração de cima será encaixado um bloquinho que vai fazer uma parede. Às vezes essa parede ela é curva, às vezes ela não é curva. Forma-se então o tal corredor ou canal de ar. Essa mecânica é a mesma mecânica dos apitos de chamar passarinho, como esse apito aqui. A gente tem inúmeros apitos, né? No mundo todo, apitos que tem também um bloquinho aqui que logo eu vou mostrar para vocês. Então eu queria mostrar para vocês rapidinho como é que funciona esse bloco, né, sobre o qual eu falei, e que dá o nome para essa mecânica. Eu vou tirar o bloco, vocês estão vendo essa parte aqui que é mais escura, é feito numa outra madeira que é cedro. Essa daqui é um carvalho canadense, mais claro, né? A gente tira como se fosse uma gavetinha, ela é chanfrada no lado
e a gente recoloca. Então aqui, vocês estão vendo, é uma curva e com esse bloquinho a gente vai fazer esse som. Então isso diferencia as flautas entre si. Então, é o bloco e esse canal de ar que vai fazer essa diferença de timbre, né? E que vai tornar as flautas tão distintas por essa mecânica do bloco, que vai ser diferente dos pífanos ou das flautas transversais, né? Que são de embocadura livre. Não tem esse intermediário aqui, que a gente faz o som aqui, do contato do lábio com o buraco diretamente. No grupo Ânima, iniciei minha pesquisa com as flautas do território brasileiro desde seu início, em 1988. Foi no CD do Ânima, no segundo CD do Ânima, Teatro do Descobrimento, que é datado de 1999, que gravei pela primeira vez, num arranjo de um cancioneiro português do século XVI, uma flauta indígena do povo Kalapalo, chamada genericamente de culuta ou culutaí, semelhante a esta flauta aqui. Em 6 espetáculos e CDs, mesclo tanto as flautas brasileiras dos povos originários Kalapalo e Enauê, quanto as flautas históricas europeias. Concluo, após 35 anos, que a América Latina é um continente de flautas de todas as 4 mecânicas sobre as quais falamos lá. Baseio-me em 5 pesquisas, as quais organizei num projeto de pesquisa que desenvolvo aqui na ilha de Santa Catarina, chamado Iumbiá, Cartografia de Flautas no Território Brasileiro. Faço isso junto com alunos da Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, onde trabalho como professora. Criamos juntos um website que vai estar aqui, do Iumbiá, Cartografia das Flautas no Território Brasileiro, onde 5 pesquisadores expõem suas teses e dissertações sobre as suas pesquisas nas flautas. Acácio Piedade, as flautas sagradas do povo tucano, a flauta Jurupari e Japurutu, da região do Alto Rio Negro, no noroeste amazônico, e do povo Uauja, flautas Cauocá, do Alto Xingu. A pesquisadora Ana Paula Rato de Lima Rogers, que vai fazer uma videoaula sobre os sopros sagrados do povo Enauê, no Mato Grosso. E essas flautas levam o nome de uma longa celebração entre os Enauês, que é a celebração do Ianquá, que é o nome da flauta, flauta Ianquá. Outro trabalho é do Bruno Deoneri Batista Menegatti, que pesquisou as flautas da região do sertão do norte da Bahia, Canudos, né? Canudos da região ali do Antônio Conselheiro. Aí Climério de Oliveira Santos, que vai trazer uma videoaula sobre as gaitas de cabocolinho da Zona da Mata, em Pernambuco, que também são flautas longitudinais de bloco, não com 6 nem 7 furos, mas com 4 furos, que participam, são os protagonistas dessa dança dramática. E Daniel de Lima Magalhães, que vai falar sobre os pífanos e gaitas de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, da região do rio Jequitinhonha. As flautas que compõem as agrupações musicais conhecidas como bandas de pífano, ou zabumbas, por exemplo, estão presentes no interior da região nordeste brasileira. Os conjuntos instrumentais dessa região
trazem quase sempre duas flautas tocando ao mesmo tempo, de mecânica longitudinal de bloco, denominadas de gaitas, taquaras ou canudos, ou flautas de mecânica de embocadura livre também, transversais, chamadas de pife ou pífanos ou taquaras, juntamente com instrumentos de percussão, as zabumbas e a caixa em sua maioria. Foram estudados pelo músico e etnomusicólogo Bruno Deoneri Batista Menegatti os conjuntos da região do sertão canudense, norte da Bahia, em sua dissertação de mestrado, Soprando a Gaita, Bandas de Pífanos do Sertão Baiano, de 2018, defendida na USP. Originalmente, as gaitas dessa região eram construídas com o bambu denominado taboca, mas atualmente são feitas em sua maioria de PVC. As gaitas possuem um bloco, também denominado birro e bisel em Portugal, encaixado na sua parte superior, como o bloquinho que a gente acabou de ver, onde será soprado formando a coluna de ar, o canal de ar que produzirá o som, seguindo a mesma mecânica dos apitos e das flautas doce europeias. As gaitas do norte da Bahia possuem 6 furos na parte anterior e um furo na parte posterior, que na Bahia é chamado de resposta. Seus tamanhos e afinações variam. A escala utilizada é a diatônica, mas possui um temperamento diferente. A terça, por exemplo, é denominada pelo etnomusicólogo Tiago de Oliveira Pinto de terça neutra, localizando-se no intervalo entre uma terça maior e uma terça menor. Isso faz muita diferença na estrutura musical. Os gêneros musicais desses grupos, caracterizados pelos padrões rítmicos dados pelas percussões, são marcha, baião, lundu, sambinha ligeiro, valseado e mazurca. As flautas que compõem o folguedo, dança dramática, chamado caboclinho ou cabocolinho, trazidas a público através do livro Caboclinho, fruto de dissertação de mestrado defendida pelo etnomusicólogo baiano-pernambucano Climério de Oliveira Santos, foi defendida na Universidade Federal da Paraíba em 2008, são encontradas em Pernambuco, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Na zona da mata pernambucana é onde se encontra provavelmente a maior incidência desses grupos, compostos por uma grande variedade de instrumentos de percussão, uma flauta ou uma gaita somente, dançarinos que representam guerras e lutas, trajando indumentárias que representam plumagens indígenas. Alguns desses grupos, ou tribos, como são chamados, foram relatados por Mário de Andrade em sua primeira viagem etnográfica que ele realizou entre novembro de 1928 e março de 1929. E posteriormente outros foram pesquisados de maneira aprofundada pelo compositor César Guerra Peixe, dentre outros. Atualmente, essas flautas são feitas de latão e outras ligas metálicas ou de PVC. Os tamanhos, afinações e número de furos variam um pouco. Eles dançam uma dança, uma guerra, eles performam uma guerra indígena, uma guerra protagonizada por um povo indígena. Ao norte de Minas Gerais, na região do rio Jequitinhonha, próximas às cidades de Capelinha, Minas Novas, Angelândia e Setubinha, foram amplamente investigadas pelo músico e etnomusicólogo Daniel de Lima Magalhães os canudos
taquaras e gaitas, flauta longitudinal de bloco em sua maioria, que compõem os grupos musicais chamados de marujada ou banda de taquara. Os canudos, que originalmente eram feitos de taquara, hoje são feitos em sua maioria também de metal ou de PVC. Para a construção do bloco ou bisel, utiliza-se cera de abelha na modelagem do duto de ar, como nas flautas indígenas, tanto as Enauê-Nenauê quanto as flautas dos calapalos, as flautas culutas. Os povos originários brasileiros trazem inúmeras flautas de tudo o que é mecânica. Essas flautas elas são geralmente tocadas pelos sábios do povo, que também são os médicos, os xamãs, e elas possuem uma atuação que extrapola o entretenimento e a expressividade artística em si, como nós conhecemos no Ocidente. Elas têm um elemento agregador da sociedade e um elemento mítico de comunicação com esferas que perpassam e que transpassam a realidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula.